Hoje eu queria falar sobre o símbolo central do cristianismo. Eu queria falar sobre a cruz hoje um pouco. A gente vê em toda parte onde a gente vai, né? Onde a gente vê uma igreja, a gente vê uma cruz como essa aí que o meu amigo Gustavo, que vai estar pregando a mensagem junto comigo hoje. Eu não sou bom nisso, mas estou me desafiando a ser mais lúdico para ajudar vocês na compreensão. Então ele colocou uma cruz ali, e quando a gente olha para aquela cruz, a gente pensa o quê? Na cruz de Cristo, não é? Elas estão nas torres da igreja, elas estão nos lugares onde a gente vai, as pessoas usam crucifixos, você vê nos hospitais, nos lugares de cura, né, nas clínicas, um crucifixo lá, para enfatizar esse símbolo, e é o símbolo que nos faz lembrar de Cristo, do que Cristo fez por nós. Mas hoje nós vamos falar de uma outra cruz, que não é de Cristo. Eu queria falar de uma cruz que a Bíblia menciona, que não é a de Jesus. E às vezes esses textos, eles não são muito encorajadores, talvez. Às vezes eles são um pouco desafiantes para nós. Mas Jesus, ao longo da vida dele aqui na terra, nesse período de 3 anos que ele instituiu o seu ministério, ele foi a cada dia aumentando o nível de discipulado. Ele foi nos encorajando a entender o que era realmente ser um discípulo de Jesus. E as pessoas primeiro começavam a seguir Jesus, eram curadas, eram alimentadas, mas depois Jesus ele foi mostrando de fato a realidade do que era segui-lo, andar com ele. E é nesse contexto que Jesus fala da cruz, fala da nossa cruz. É dessa cruz que eu queria falar essa manhã, da minha cruz, da sua cruz. O tema essa manhã é a minha cruz. Vamos discorrer. A cruz que o Djalma citou aqui, da Dona Mara também. É dessa cruz, da nossa cruz que eu queria falar essa manhã. A cruz que eu tenho que carregar, a cruz que Jesus não carregou por mim. A cruz do meu discipulado. Daquilo que eu devo fazer a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador. Porque eu me identifico com essa cruz, não só no sentido de, puxa, olha o que Deus fez por mim. Olha só como Deus sacrificou por mim. Mas também pelo que eu tenho que fazer, por esse algo que eu tenho que fazer, por causa que eu sou um discípulo de Cristo. O texto que a gente vai ler agora, ele faz com que a gente se depare com essa realidade. Talvez muitos aqui essa manhã possam se deparar com essa realidade. Puxa, eu nunca aceitei ser um discípulo de Jesus Cristo, de fato. Ou então alguns aqui ao meditar e a pensar sobre em que realmente é ser um discípulo, ou em que realmente se deparar com essas condições que Jesus vai narrar aqui. Talvez você reconheça que realmente, na verdade, nunca você aceitou de verdade, conscientemente, entendendo profundamente o que é ser um discípulo de Jesus. E para mim, me ajudou muito a pensar no que eu preciso reacender a cada dia no meu compromisso com Jesus, nessa escritura. Vamos em Lucas 9, capítulo 23 ao 26. Esse texto, ele não fala que tudo irá bem. Esse texto, ele não é um texto bíblico que é motivacional. Ele não é um texto que diz que vai atender os desejos do nosso coração. Mas ele é um texto que ele acaba sendo uma porta de entrada para o cristianismo, para o discipulado de Jesus na vida das pessoas. E se eu não aceito esse texto, provavelmente outros textos não terão peso na minha vida. Lucas capítulo 9, 23 ao 26 fala: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É interessante,
Porque aqui, nessa escritura, a gente pode ver ali, marcado em azul, nesse texto, acho que este a salvará. Aquilo que todos querem, ou um dia aceitaram, ser salvo. Um dia eu quis a salvação. Eu achei bom para a minha vida a salvação. Foi uma alegria poder receber isso de Jesus. No momento de desânimo, no momento de desacreditar na vida, no momento de desânimo, eu particularmente estava muito desanimado com a vida, com as coisas da vida, me sentindo sozinho, sem amigos, enfim. Estava buscando a Deus de alguma forma, indo em igrejas. A gente aceita ter o nosso nome no livro da vida. É bom pensar nisso. A gente diz sim a Jesus muitas vezes, mas o texto diz que a gente precisa acompanhar Jesus, negar a si mesmo, tomar diariamente a cruz e seguir. E algo que é muito difícil hoje para as pessoas nesse mundo, perder a sua vida, e é um cálculo diário para nós, não é? Perder a sua vida é algo inimaginável para algumas pessoas. Perder a vida por Cristo, que isso? É interessante que lá no meu trabalho as pessoas falam, puxa, você fala que se reúne na sua casa, mas você fala que você vai no culto domingo. Você não acha que é muita atividade, não? Não é muito encontro, não? Quando eu falo então que eu vou para a reunião na segunda, aí o pessoal fala, cara, esse cara, tipo assim, está perdendo a vida dele, não tem mais nada para fazer em casa, não. O cara não vê um filme, não vê nada, só trabalha e vai para a igreja. Mas a gente quer a vida eterna, a gente quer a salvação, não é verdade? Todo mundo lá quer a salvação. Todo mundo lá quer estar com Jesus. Todo mundo lá pede oração quando as coisas estão difíceis. Mas infelizmente a gente despercebe as condições que Jesus coloca aqui. Esse texto aqui, ele traz uma consciência diária do que é ser cristão para nossas vidas. E é interessante que no verso 23 Jesus fala, ele dizia a todos. Quando Jesus traz as condições de ser um discípulo, ele traz para todos. Não é específico para A ou B. Não tem tratamento VIP para ninguém, porque às vezes as pessoas chegam na igreja e acham que por ter doutorado ou por serem um médico, não sei se você já passou por isso, mas eu não me lembro de ter passado por uma situação dessa na igreja. Mas às vezes as pessoas acham que elas vão ser recebidas de forma diferente. E talvez pessoas simples também, que talvez não tenham estudo nenhum, acham que não vão conseguir ser um discípulo, que não vão conseguir se enquadrar naquele local, com aquelas pessoas, não vão conseguir acompanhar Jesus. Não importa quem a gente é. Ninguém deve se sentir privilegiado ou diminuído. E eu falo isso para você essa manhã. Você é amigo que nos visita, e você que está estudando a Bíblia, ninguém é privilegiado ou diminuído, todos são iguais. Essa mensagem aqui Jesus fala para todos. A palavra é para todas as pessoas. O que vale de fato é o que vem agora, depois do que ele fala. Ele fala, se alguém quiser acompanhar-me, ou na outra tradução, tem uma tradução boa que fala, vir após mim, vir após Jesus. É bom a gente interpretar bem esse texto e ajudar as pessoas a interpretarem bem esse texto aqui. Quem é que vai acompanhar quem? Eu devo acompanhar ele, Jesus. Significa eu dar o passo atrás de Jesus. E olha, às vezes não queremos dar, às vezes eu não quero dar os passos devidos atrás de Jesus. Será que quando eu estou acompanhando Jesus na minha caminhada cristã, eu posso dizer para Jesus, Jesus, dá uma pausa, vamos dar uma pausa, agora eu quero folga da vida cristã. Agora eu quero dar um tempo, eu quero viajar. Eu gosto muito de viajar, minha esposa mais ainda. Mas, às vezes não dá, né? Estou usando isso aqui como exemplo, mas eu estou falando de todas as coisas que podem fazer a gente parar e pedir para Jesus dar um tempo e não continuarmos caminhando ao lado dele. O ponto aqui é, se estiver de acordo com a vontade suprema de Jesus, eu posso dar uma parada. Eu posso fazer algo. Mas caso Jesus diga, não, agora não é a hora de uma folga, o que eu vou fazer?
Se Jesus falar, eu tenho outras coisas, outras necessidades, outras coisas na sua vida para fazer, agora, o que eu vou dizer? Eu sou acompanhante, eu preciso continuar acompanhando. Eu preciso prosseguir, não é verdade? Vou pegar um exemplo aqui, um copeiro e um rei. Será que o copeiro diz, não, rei, agora eu não vou te servir o vinho, dá um tempo aí. Espera que amanhã eu volto a servir, não tem vinho lá na despensa. Ou então você vai pegar um Uber e o Uber fala, olha, eu não posso ir lá no quarteirão que você quer, eu vou deixar você 2 quarteirões atrás, porque eu tenho compromisso. Você vem e eu te deixo, não vou te deixar no seu destino. Fazendo uma analogia bem grossa aqui, quem é o rei e o cliente? É Jesus. Nós somos o copeiro e o motorista do Uber. É a gente que tem que seguir. É a gente que tem que ir até ele, ao encontro dele. Mas infelizmente hoje, grande parte das igrejas do nosso país e grande parte das pessoas estão procurando um Deus que as siga. Essa é a grande realidade. Um Deus que vai comigo, né? Que me traz paz, que me traz ajuda, que me traz cura, que me traz prosperidade, que me traz vitória, que me dê o Espírito Santo, etc, etc, etc. Um Deus não um Deus a quem eu siga, mas um Deus que me siga. Vamos refletir, não é verdade isso? Um Deus que faça a nossa vontade. Um Deus que aprove tudo o que fazemos. E hoje as pessoas estão adaptando os seus anseios à igreja, à Bíblia. Não é? Eu anseio isso, então eu vou adaptar aqui a minha vontade, a do nosso grupo, à igreja, aos anseios. E esquecem das condições de Jesus. As pessoas querem alguém que os anime, um Deus que motive, um Deus que diga tudo bem, vamos lá, um Deus que não pese na consciência, que não tenha que falar sobre pecado, um Deus que não me corrija. Essa é a verdade, as pessoas estão querendo isso hoje. Eu quero um Deus que aonde eu for, Ele vá comigo, compartilhe o que eu faço, como foi falado aqui há 2 cultos atrás. Tire as selfies, né, comigo, compartilhe, me anime, me ajude. Jesus vai fazer isso, mas tem as condições. Deus quer fazer isso, mas tem as condições. Ele quer estar conosco, mas tem as condições. As pessoas estão procurando um Deus que acompanhe elas, é verdade. Mas o texto não fala isso. O texto deixa claro que somos nós que vamos seguir a Ele. Se o que eu desejo estiver debaixo da vontade de Deus, de Jesus, amém. Amém. Mas se a nossa vontade não estiver debaixo da vontade dele, a gente precisa deixar. É difícil isso. Eu estou falando isso para mim, irmãos, aqui essa manhã também. Eu preciso deixar, eu preciso continuar caminhando atrás de Jesus e não parar por causa das minhas vontades. Mais um pouquinho, no outra palavra aí do lado, o texto fala sobre renúncia. Negue-se a si mesmo. Ok, Jesus, eu vou seguir a sua vontade. Olha, eu queria muito isso agora. Queria muito isso agora. Eu desejava muito. Eu preciso muito disso aqui. Eu sonhava muito com isso aqui. Eu não aceito algumas coisas, mas eu me nego. Eu me nego porque a sua vontade prevalece na minha vida. Sua vontade precisa prevalecer. É desafiante ouvir isso, irmãos. É desafiante, amigo. Mas é assim que a gente vai encontrar a paz de um relacionamento com Deus. A Bíblia fala sobre também, mais na frente, sobre Jesus fala aqui, tome diariamente a sua cruz. E é interessante que logo no início do ministério de Jesus, ele fala sobre isso, sobre essa palavra. Qual era o interesse de fato de Jesus? Qual era o interesse de Jesus de fato? Será que Jesus queria marketing, queria reconhecimento? Será que Jesus queria fazer uma propaganda do cristianismo tão forte, queria uma quantidade de público? Será que Jesus estava interessado numa mega igreja? Qual era o interesse de Jesus? Porque essa fala de carregar uma cruz não é muito convidativa, não é? Carregue a sua cruz. A cruz era uma referência não muito boa para você ganhar pessoas, não é? Principalmente naquela época. Não era uma boa referência. Mas qual era o interesse de Jesus de fato?
Jesus estava preocupado, de fato, na vida eterna das pessoas. Jesus estava preocupado, de fato, na salvação das almas. É isso que Jesus estava preocupado. Ele queria que as pessoas, de fato, entendessem o que era, de fato, segui-lo. Não realmente, não só aceitar de uma forma, no oba-oba. Incrível, seguir a Jesus. Não, ele queria ter uma conversa profunda. Ele estava falando sobre situações profundas aqui. Eu fico pensando em Jesus vendendo um carro importado. Jesus era muito sincero. Jesus, na linguagem popular, dava o papo reto, né? Jesus era assim. Jesus vendendo um carro importado. Olha, esse carro é muito bom, realmente. É um excelente carro. Mas deixa eu dizer algo para você. A peça de manutenção é cara. E pode demorar muito a chegar essa peça. Não é? Quem tem aí sabe. Os que não são carros importados populares do Brasil, né? Acho que ninguém tem um carro desse. Imagina uma Ferrari, alguém comprando uma Ferrari, Jesus ia falar isso, olha, gasta muito, hein? O motor é potente, V8, você vai gastar um dinheiro com gasolina durante o mês. Olha, deixa eu te dizer mais uma coisa, Jesus ia falar, tem pouca assistência técnica no Brasil. Em algumas cidades, em alguns lugares, você vai ficar na mão com essa Ferrari aí. Deixa eu falar, vem cá no cantinho, deixa eu te falar outra coisa. Eu preciso falar isso para você. O carro é todo eletrônico. Pode ser que se algo parar de funcionar, vai parar o carro inteiro. Você vai ficar na rua, não tem jeito. Ele ia chamar, eu acho que Jesus ia insistir, ia chamar no canto e ia falar, olha, cara, você não tem nem dinheiro para comprar esse carro. Você vai dividir. Eu passei no shopping essa semana, o cara me chamou, tá vendo minha esposa, foi semana passada. Tava lá um carro novo da Toyota. Aí o cara, amigo, 74 vezes. De quentinho, 74 vezes, vai. Acho que Jesus falaria, olha, acho que você não vai viver até lá não. Para comprar esse carro, mas a escolha é sua, você decide. Mas é assim que a gente precisa ver essa escritura. Jesus está falando os pontos negativos também, entre aspas, para que as pessoas pudessem estar conscientes da decisão delas, para que elas pudessem entender de fato o que era essa decisão. Jesus não estava interessado em marketing mesmo, ele queria a vida eterna das pessoas. Ele queria que as pessoas calculassem o que era andar do lado dele. Por isso que ele diz, toma sua cruz diariamente e me acompanha. Mas é interessante pensar que tomar a minha cruz, você tomar a sua cruz diariamente é uma atitude ativa. Não é uma atitude, Jesus não fala assim, é isso aí, deita lá, chora, pega a sua cruz e carrega, porque é isso mesmo. Não é assim que Jesus fala. E não é assim que a gente vê na nossa vida e na vida das pessoas. A gente vê pessoas com sofrimentos fortes, sim, passando por dificuldades, por lutas. Às vezes, sinceramente, irmãos, eu me sinto pequeno diante de muitos irmãos, diante de muitas pessoas que eu vejo. Eu me sinto envergonhado às vezes, porque as pessoas às vezes estão carregando cruzes tão pesadas em suas vidas, que dá até vergonha de eu reclamar de alguma coisa. Estava conversando com minha esposa essa semana, falei, puxa, nós temos tudo, a gente tem dificuldade sim, mas a gente tem tudo, a gente tem saúde, não tem ninguém da nossa família sem saúde. A gente tem trabalho, a gente tem um teto, a gente tem alimento, a gente tem plano de saúde, pelo amor de Deus. Que cruz é essa que as pessoas estão achando que é pesado carregar na vida cristã? Aí eu olho na igreja para a dona Lifonça, por exemplo. O Anderson estava compartilhando comigo semana passada, eu não tenho ido muito na igreja de Barra Mansa. 95 anos, não falta um culto. Ela está aqui? Os irmãos só me perdoem. Ela está aqui. Me perdoe, dona Lifonça. Vira e mexe, a gente está falando aqui da senhora, porque a senhora é um exemplo para nós mesmos. Me perdoe, eu não a vi aqui. É um encorajamento à sua vida, a vida da minha mãe também, de outras senhoras nessa igreja. O que vocês fazem e sacrificam, a fidelidade, o esforço. Eu, sinceramente, eu não sei se eu teria essa disposição com a idade de vocês. Eu quero ter. Eu não sei se eu vou conseguir.
Mas a gente olha para o seu Adão, a gente olha para os irmãos lá que estão fazendo os cultos agora em Macaé, em Silva Jardim. Eu olho aqui para o seu Eduardo. Qual desculpa eu vou dar? Está aqui na frente todo domingo, fala com todo mundo, sorri para todo mundo. Será que a cruz dele é mais leve que a minha? Não é, irmão. Não é mesmo. Será que a gente está pegando a nossa cruz confiante, animado, feliz, como muitos irmãos que a gente vê? E Jesus fala mais à frente um pouquinho, em Lucas 14. Por que eu estou expressando isso? É impossível ser um cristão sem ter uma cruz, irmãos. Jesus fala isso em Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso aqui causa mexe dentro de mim quando a gente lê uma escritura dessa. Não sei se mexe dentro de você. Cara, eu preciso carregar minha cruz feliz, eu preciso seguir feliz, porque senão eu não posso ser discípulo. Eu não posso continuar sendo discípulo se eu não fizer isso aqui, se eu me negar a fazer isso aqui. Ou vou deixar de ser, um seguidor, vou abandonar Jesus. E é interessante que Jesus fala no capítulo 9 isso, repete no capítulo 14, acho que Jesus queria enfatizar isso. E hoje, infelizmente, as pessoas querem ser cristãs, mas não ter sofrimento algum. Não sei se você concorda comigo. Existe um fenômeno hoje acontecendo, que são, não sei nem se essa palavra existe, cristãos desigrejados. Não pesquisei, isso é igreja, Ou seja, o cara diz que é cristão, que é cristã, mas não vai à igreja. Olha, eu sou crente, mas a igreja não salva. Esse é o discurso. Igreja não salva ninguém, mas a Bíblia fala que eu não devo abrir mão da comunhão e de congregar juntos, Hebreus 10, 24 e 25. Então, eu acho que a pessoa que tem essa convicção, esse pensamento, precisa ler mais a Bíblia, ou entender melhor a palavra. E a gente percebe isso, tem um grupo que talvez realmente não tenha encontrado ainda uma igreja que pregue a Bíblia de verdade. Eu acho difícil, se você está procurando muito, eu acho difícil. Mas talvez você não encontre um lugar onde as pessoas tenham um compromisso, onde pregue a verdade, as coisas boas e as coisas bem desafiantes da Escritura, como esses trechos aqui que a gente está lendo. E pode ter um outro grupo também, que é uma grande realidade, que não querem realmente peso nenhum, que não querem realmente cruz nenhuma em suas vidas, e vão na igreja, mas vão por ir na igreja, vão para receber um conforto, para ter um convívio somente, frequentam a igreja, mas o discurso de algumas dessas pessoas é: puxa, mas lá aquele cara é muito metido, eu não quero ir lá todo domingo, aquele cara fala demais, ele fala de menos, esse pregador aí é fraco, ele não me anima, ou então ele fala coisas demais que me incomodam. É assim que as pessoas são. O louvor não é excelente, na outra é excelente, falaram algo que eu não gostei, estão entrando muito na minha vida. Esse é o tipo de cristianismo que alguns querem levar, não ter nada disso. É melhor ficar em casa com Deus, tudo bem. Sabe, muita gente não está querendo o discipulado de Jesus. E às vezes nosso coração não quer também, por causa da nossa natureza. Mas a gente precisa se submeter a esse discipulado de Jesus. Porque quem não se submete não vai estar amando, quem não se submete não vai estar aprendendo, quem não se submete não vai estar amando o inimigo, não vai estar amando o amigo e não vai estar amando a quem precisa ser amado, ajudado e quem precisa conhecer Jesus. Não vai estar fazendo isso. E tem algumas coisas que eu queria falar rapidamente, alguns pontos, para encorajar você sobre a nossa cruz. Primeiro, Gálatas 5, verso 24. Vamos percorrer aí por mais 5 escrituras, rapidamente. Gálatas 5, 24. A nossa cruz é para a crucificação do nosso eu. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe, o que está dizendo nessa escritura aí é que cada um tem uma cruz.
mas que a gente precisa vencer o nosso eu. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Sabe qual o pior líder dessa igreja, o pior pastor dessa igreja? Sou eu. Sou eu, porque eu tenho que acordar todo dia de manhã, me colocar na linha, não procurar não pecar, procurar não falhar, não procurar ceder às minhas tentações, procurar observar quais são os lugares que eu escorrego, quais são os lugares que me tentam mais, quais são os lugares que estão tirando eu da caminhada ao lado de Jesus, quais são as coisas que eu estou precisando crucificar na minha vida. Sabe, é muito difícil a gente se colocar contra a parede, contra nós mesmos e a favor de Jesus. Deixa eu me colocar aqui na parede para fazer a vontade de Cristo. É desafiante, muito desafiante. E eu preciso de vocês para isso. Eu preciso dos irmãos para isso, dos meus amigos mais próximos. Eu preciso do meu amigo que tem parceria comigo para isso. E graças a Deus ele o tem feito. Tem me ajudado a lidar com o meu coração. E eu sou grato por isso, porque os relacionamentos, como foi falado aqui, acho que domingo passado, é uma marca da nossa igreja. Se eu abandonar essas coisas que eu estou dizendo aqui por um dia, minha família vai sentir, meus amigos vão sentir, as pessoas que estão do meu lado vão sentir. Então eu preciso crucificar o meu eu. Um outro ponto, a sua cruz tem um peso ideal para você. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. A cruz não é pesada, irmãos. Ela tem o peso ideal para você. 1 Coríntios 10, 13 fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Sabe, a sua cruz não é mais pesada do que você pode aguentar. Não tem prova tão difícil que você não possa suportar. É o que a Bíblia está falando. E a gente tem provas disso. Ninguém pega uma criança de 6 anos para fazer o teste do Enem, não é verdade? Você já viu uma criança de 6 anos fazendo a prova do Enem? Não, porque é uma carga, é uma cruz muito pesada para ela. Então nós não fazemos isso. Não sei se a Ana está aí, Ana Maria está aí, minha esposa está aí, mas minha esposa não tem tempo para ser personal. Quem é professor de educação física aí? Não tem ninguém aqui hoje, a Ana não está aí. Oséias também não tem tempo para ser personal, está lá no conselho, não pode ser personal, não tem tempo para ser personal, nem se ele quiser. O Oséias sabe, a Karina, a Ana Maria, você não dá um peso inadequado para alguém pegar, não é? É o peso adequado, é o treino adequado. Tem muita gente fazendo pilates aqui na igreja, que eu sei, né? Aquela faixa etária. A galera já está indo para o pilates, já está abandonando a academia. Eu estou de folga lá no Rapkido. Estou precisando voltar lá, estou infiel com os meus parceiros lá. Mas ninguém recebe um treino inadequado, porque senão você vai se machucar, não é? Se você recebe o treino adequado, o peso adequado, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais resistente, você não vai se machucar. Aí eu pergunto para você, se um personal trainer sabe fazer isso, será que Deus não vai colocar um peso maior do que você pode carregar? Não vai. Deus não vai deixar você se machucar com um peso excessivo. Deus sabe a medida certa da sua cruz e Ele dá para você caminhar, sabe para quê? Para você ficar perto dEle, não se afastar dEle. O problema é que às vezes nós colocamos os pesos excessivos em nossa vida. Nós queremos carregar mais do que a gente suporta e a gente nos sobrecarrega, não é? Essa é a verdade. Esse é um ponto para a gente pensar, importante. Mas também tem um outro ponto aqui, um adendo. A gente não pode exigir que os outros carreguem a nossa cruz. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua medida, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu peso adequado, suficiente, que Jesus quer te dar para você andar do lado dele. Um outro ponto aqui, rapidamente. A cruz do discipulado de Jesus é mais leve do que o peso do pecado. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Vocês podem acompanhar aqui por causa do horário.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante, Jesus fala de uma cruz e depois fala de um fardo leve. Então a cruz não seria pesada, está na medida para nós, não é? A sua cruz está na medida para você, para mim. Sabe, o que a gente vai fazer por amor ao Evangelho de Cristo é muito, muito mais leve do que o fardo do pecado. Muito. É só a gente comparar. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, vocês podem anotar rapidamente, não precisa ir lá. Tiago 1, 14 e 15 fala assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Mais uma vez, a missão de carregar a cruz dada por Jesus é mais leve do que qualquer pecado que a gente carregar em nosso interior. Isso que está no interior de nós, que está desagradando a Deus, é mais pesado do que a cruz da missão de Cristo que a gente precisa carregar. É mais pesado. E eu queria falar só sobre duas escrituras. O último ponto sobre a nossa cruz é esse aí. A cruz é visível. Não se envergonhe. A cruz é visível. Não se envergonhe. Lucas 9, 26. Olha o que isso aqui que fala em Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. De fato, a gente vive na contramão da sociedade, na contramão dos valores. Nós temos outros valores, não porque somos bons, mas valores de Cristo. Valores porque temos uma cruz para carregar. Nós somos tentados diariamente a mentir no nosso trabalho, a ter atitudes ruins na escola, no trabalho, enfim. A gente é tentado a ser popular para poder seguir as pessoas, para agradar as pessoas. Mas a gente não consegue, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem esse compromisso com Jesus. Não podemos ter vergonha, mas devemos seguir adiante. É interessante que quando um discípulo, na época de Jesus, ouvia sobre carregar uma cruz, ele entendia muito bem como funcionava. Então o oficial romano vai pegar esse cara que foi condenado, vai fazer esse cara carregar essa cruz a cidade inteira, até chegar lá ao momento dele ser crucificado e morto. Foi isso que Jesus fez. Carregou a cruz, né, pela via dolorosa até chegar ao Gólgota. Então eles sabiam muito bem o que era carregar a cruz. Por isso que eu falo que não era tão encorajador essa palavra, mas era uma decisão de seguir Jesus, consciente. E a gente precisa pensar, olha, por toda a vida, ao longo da nossa vida, a gente vai ser visto carregando a cruz de Jesus. Se você tomou uma decisão consciente um dia, as pessoas vão olhar para a gente e vão ver a gente carregando a cruz de Jesus. E isso deve animar as pessoas a querer carregar também essa cruz. Eu fico pensando às vezes, será que as pessoas estão olhando para mim, estão vendo eu pesado por carregar essa cruz, que é importante para a minha vida, ou elas estão vendo eu animado, vendo eu confiante, vendo eu feliz, vendo eu ativo, carregando essa cruz? E é uma coisa que é inevitável, a gente vê vários exemplos na Bíblia sobre isso, né? Basicamente o que Jesus está querendo dizer aqui é que tudo que vale a pena na vida é sacrifício, é subida. Tudo que vale a pena na vida é subida, melhorar algo na sua vida, um emprego melhor, um corpo saudável, tudo é subida, tem um preço. Agora, tudo que é fácil é descida. Se eu me largar a minha carne, se eu me largar a minha vontade, é ladeira abaixo, é descida. É interessante, eu queria só terminar com esse trecho aqui encorajador da vida de Paulo.
em Atos capítulo 14, verso 22, o contexto aqui é o seguinte: Paulo, ele foi pregar junto com Barnabé, se eu não me engano, e Silas, acho que só Barnabé, acho que era um outro que estava junto. Eles foram pregar em Listra, em Icônio, na Macedônia, e eles pregam e eles confundem. O Paulo cura um aleijado, o cara começa a pular e eles começam a tratar Paulo e Barnabé como os deuses deles lá, Hermes e um outro deus, acho que era Zeus, se eu não me engano. Samuel vai poder me corrigir nisso aí. E eles estavam adorando, eles trouxeram oferendas para Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé ficaram desesperados. Não, nós somos humanos igual a vocês, eu estou pregando o Cristo do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, não façam isso, por favor. E chegam pessoas, judeus de Icônio e de Antioquia, e incitam o povo, e o final da história é que Paulo é apedrejado, é arrastado para fora da cidade, é dado como morto, e os irmãos ficam em volta dele, e ele se levanta, reage, fica bem, tinha acabado de ser apedrejado. E eles voltam para a cidade depois, para Listra, e no outro dia eles vão para Derbe pregar a mensagem. E aqui nesse trecho que eu vou ler, que é parte do 21 e 22 de Atos 14, eles voltam para Listra de novo, depois desse episódio, e Paulo fala assim: então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo, Lucas narra aqui, desculpa. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Essa palavra é para nós também essa manhã, irmãos. Eles voltaram fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé e dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo não falou: olha aqui, vocês estão vendo, a vida cristã é difícil, eu estou todo apedrejado, todo arrebentado, vocês viram o que aconteceu em Listra semana passada, eu fui para Derbe, agora eu estou de volta aqui. Não, ele fala: olha, é necessário que a gente passe por tribulações para entrar no reino de Deus. Encorajamento, ânimo. Puxa, depois de ser apedrejado, ele vai no outro dia para outra cidade para falar de Jesus. O que nossa cruz tem pesado em nós? Sabe, ser um exemplo, como eu falei, é subida. Crescer espiritualmente é subida, não é descida. O meu fardo é leve, comparado com o que Cristo passou por mim. Alcançar a salvação é cruz, é a nossa cruz. Então, queria encorajar você essa manhã com isso. Anime-se. Você tem a sua cruz, a sua marca de que você é um cristão. Você é um seguidor verdadeiro, e ela é necessária para você, tem o peso ideal para você, e é isso que faz, isso que é a marca de que você anda com Jesus. Amém? Obrigado a todos, um ótimo domingo a todos, obrigado.